Zé Mélio vai contar para a gente como não só ele, mas como o Instituto vem observando esses movimentos nos últimos anos. Na realidade, requentar aqui um pouquinho o debate 2001-2002 para chegar nesse esforço que é feito entre 2013 e 2014, que, como já anunciado pelo professor Carlos Leite, não é algo que a gente consuma e realize só no ano de 2013, vai invadir 2014 nós continuaremos com debates não só do plano diretor, mas das outras legislações que são necessárias à atualização, e revisões contundentes, e por isso a presença do colega, amigo, é fundamental para trazer um pouco o que o Instituto vem observando. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer o Netinho, que de fato é amigo, está conosco do lado do IAB já, na verdade, desde que eu comecei lá no IAB, né? Depois da minha posse, há 2 anos atrás. E acho que ele, então agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E acho que ele colocou bem, de uma maneira que eu tenho observado essa discussão da construção da cidade. É importante a gente voltar para 2000 e aqui em São Paulo. São Paulo tem um papel no Brasil bastante importante, do ponto de vista de estabelecimento de paradigmas e de conceitos que são muitas vezes reproduzidos em diversas cidades do Brasil. Se aqui a gente pega e faz um condomínio numa cidade próxima, depois de mais ou menos uns 5 anos, você vai para Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, Maceió, o mesmo condomínio com a mesma marca está acontecendo nessa cidade. Ou seja, o modelo de espraiamento que São Paulo adotou se multiplicou no Brasil rapidamente. O modelo de desenvolvimento urbano brasileiro tem em São Paulo um parâmetro importantíssimo. Então a responsabilidade nossa não está só aqui em São Paulo, mas está também no Brasil. Eu tenho como presidente do Instituto de Arquitetos participado de muitas reuniões nacionais, e o São Paulo tem um papel muito importante com relação aos conceitos e à rede de desenvolvimento urbano. Contraditoriamente a isso, e aí o Neto, o Paulice Neto mencionou, a gente precisa voltar a 2000. Em 2001, o Brasil, ainda no governo Fernando Henrique, aprovou o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, descrevendo os instrumentos como ferramentas para trabalhar e transformar a cidade. O Estatuto da Cidade é marcado pela definição da função social da propriedade, ou seja, você tem que regulamentar de alguma forma a propriedade para o Estado participar de alguma forma dos investimentos que está fazendo. O que acontece é que a experiência nossa nos últimos 10 anos, vamos falar exatamente nos últimos 13 anos, não foi muito efetiva na aplicação desses instrumentos. Quais são esses instrumentos? Os instrumentos são IPTU progressivo, são direito de preempção, a operação urbana consorciada, para citar alguns. Poucas operações urbanas tiveram, de fato, um resultado na cidade efetivo. Tiveram resultados imobiliários? Sim. Tiveram resultados arrecadatórios para prefeituras? Sim. Mas, no sentido de transformar a cidade no sentido positivo, a gente tem que pensar muito para procurar, para achar. Sob o ponto de vista de IPTU progressivo, na última gestão começou a mencionar isso, mas ainda não está aplicado esse instrumento. Então, o que eu quero dizer? O Estatuto da Cidade pautou ferramentas que não foram usadas. Vou chegar na hipótese do porquê. Depois nós fizemos o nosso plano diretor aqui em São Paulo e em todas as cidades do Brasil, né, que acima de 20 mil, né, que era a lei, fizeram seus planos diretores
e a tônica era a participação. A tônica era a participação da população. A tônica da participação da população, de uma certa maneira, o plano diretor, na nossa visão, ele procurou desenhar, ou melhor, não desenhar, definir e dimensionar demandas. Dimensionar demandas, fez diagnósticos. O plano diretor, esse que o Nelson está folheando, ele tem um diagnóstico muito preciso da cidade e ele tem demandas. Eu lembro que eu participei de algum, de plano visual, precisa fazer uma passarela aqui, precisa cruzar tal coisa. Era demanda da população. Não tinha solução. Não tinha ainda uma... Tanto que, nos últimos 13 anos, se nós formos observar, um plano com tanta participação, com tanta vontade de romper a segregação, por exemplo, de renda, não conseguiu romper com isso. A cidade não é uma cidade mais justa depois desses 13 anos. A cidade não é uma cidade mais eficiente do ponto de vista de mobilidade urbana. A municipalidade perdeu chance de arrecadar recursos para, inclusive, aplicar em obras públicas. Eu digo isso para preparar das conclusões que eu falaria no final. Bom, a gente chega nesse momento hoje, em São Paulo, né, com o peso que eu disse que São Paulo tem no Brasil. Eu vejo que São Paulo abandonou a pauta da discussão do desenvolvimento urbano nos últimos 10 anos. Abandonou. Causa. Houve uma retomada na última gestão do léxico. E aí a gente tem que reconhecer o trabalho do Muriel Bucalém, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a contribuição que o prefeito Gilberto Kassab fez de recuperar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que não existia, né, que ela estava fora, eu digo, não existia do ponto de vista estratégico. E nós passamos quase 10 anos em São Paulo sem ter esse pensamento, sem ter o espaço para pensar isso. Em São Paulo, a coisa estava andando na academia, o professor Carlos Leite estava dentro da academia, a coisa estava andando. Alguns projetos estavam sendo desenvolvidos pelos entes privados, intenções estavam sendo sinalizadas, mas eu gostaria de colocar uma visão, uma compreensão de que o pensamento sobre o desenvolvimento urbano, ele anda coletivamente. Se a gente for ver, por exemplo, a quantidade de teses que a USP tem, a Poli, por exemplo, a FAO, sobre transporte público e o impacto do transporte público na cidade, é um número absurdo de teses. Vocês já viram qual é a entrada do transporte público na cidade universitária? Você passa por um portãozinho de 80 centímetros, atravessa uma ponte, cruza 2 alças, passa por uma espécie de mata-burro, entra lá dentro. Quer dizer, há uma esquizofrenia. Há uma esquizofrenia entre os conceitos da academia e a cidade que nós vivemos. Por que há essa esquizofrenia? Há essa esquizofrenia porque, institucionalmente, a cidade de São Paulo abandonou essa pauta. Nós estamos retomando essa pauta. Eu citei aqui o Bucalém, citei o prefeito Kassab, porque eu até no ano passado cheguei a comentar esse processo, que um dos grandes passos que o prefeito Gilberto Kassab fez foi justamente recuperar essa pauta. Aquele conselho, o Conselho 2040, que foi feito no final, foi um trabalho muito importante. Um trabalho de estabelecimento e assentamento de consensos. Esses consensos que foram falados aqui pelo professor Carlos, da cidade compacta, da cidade de 30 minutos, dos projetos estratégicos, está tudo colocado nas conclusões do Conselho 2040. Está tudo colocado lá. Então, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, estabelecimento de consensos, e agora? Agora a gente tem que abrir, agora colocar a nossa opinião de arquiteto e a visão lá que a gente discute lá não é uma visão unânime, não vim aqui colocar a visão unânime como presidente do Instituto, porque o Instituto não pode se abster de colocar, mas a discussão é, e agora?
E agora temos instrumentos, temos demanda, temos consensos. Qual é a chave de fenda que está na roda, na engrenagem, e por que não roda, e por que a gente não transforma a cidade? O momento é esse. O momento é de abrir a caixa de ferramenta e começar a ir para trabalhar. A gente está mudando o plano diretor. Concordo com o Carlos. Melhor conceito e melhor diretriz que poderia haver, não há, está lá colocado. E aí eu diria o seguinte, a gente vou fazer um parênteses, só para contar uma historinha. Nós abrimos no sábado a Bienal de Arquitetura. A Bienal de Arquitetura, na 10ª edição, discute justamente isso. Largando para trás um conceito de arquitetura de expressão de egos, ou de instrumento de expressão de egos, a Bienal de Arquitetura procura colocar a arquitetura como um instrumento de qualidade de vida. E discute, portanto, a cidade, que é o nosso lugar, e como qualificar esse lugar. Isso por uma visão até que eu aprendi na FAO. Eu tive quando eu estava no primeiro ano, tive uma palestra com o professor Rodrigo Lefebvre. Ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu falei, por que esse cara está falando isso? Ele falou assim, não, o arquiteto projeta da meia à cidade. Da meia até a cidade. E o pensamento do arquiteto, óbvio que a escala especifica léxicos, mas o pensamento íntegro de projeto, ele vai de pensar a cadeira, a cidade, da mesma forma. E a busca do pensamento da cadeira e do pensamento da cidade é a busca da qualidade de vida. Você está confortavelmente, ir para o trabalho de forma confortável, esse é o pensamento do arquiteto, e é isso que está exposto na Bienal. A Bienal desse ano, dessa forma, nós distribuímos pela cidade. Ela não é num pavilhão. Sempre nos pareceu contraditório você chegar no pavilhão da Bienal e ter lá como Pictures at an Exhibition, né? Quadros na parede, todo mundo vê cidades lindas. Nossa, olha como é bacana lá em Paris. Olha, nossa, lá em Londres, que legal, aquela calçada. Daí sai todo mundo, vai para aquele monte de montoeira de carro no estacionamento lá do pavilhão, pega o carro, pega funcionamento, vai para cá. Quer dizer, tem que romper a esquizofrenia. A vida é agora. Como diria um amigo meu, o taxímetro está ligado. Temos que melhorar o que está aqui agora. Então a experiência da Bienal é uma experiência da Bienal ancorada no transporte público. Está espalhada na cidade. Centro Cultural São Paulo, MASP, Centro Maria Antônia, Praça Vitor Tílica, Museu da Casa Brasileira, Sesc Pompeia, está distribuída pela cidade. E eu estou só contando isso para dizer o seguinte, teve abertura no Museu da Casa Brasileira. Lá estavam presentes Ministério das Cidades, Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura. Os planetas estão se alinhando. Se os planetas não se alinharem no tema da cidade, a gente não vai fazer nada. Por quê? Porque cidade não é pauta para mandato. Desculpe, não, eu quero dizer, para mandato de 4 anos. É pauta para todos os mandatos. Para todos os mandatos, sempre. Você não faz nada em uma cidade em 4 anos. Nada. Nada. Você prepara, você começa, mas não dá para acabar. Então, o desenvolvimento urbano é política de Estado, não é política de governo. Isso a gente tem que mudar, a gente tem que falar isso no Ministério das Cidades, a gente tem que falar isso no CDHU, a gente tem que falar na Secretaria de Desenvolvimento Urbano aqui. Porque se pensar desenvolvimento urbano como política de governo, nós estamos fritos. Esse debate que houve no Museu da Casa Brasileira discutia soluções para habitação. Eu fiz um levantamento rápido. Até 2013 foram aplicados 40 bilhões no programa Minha Casa Minha Vida. Qual é o modelo de cidade que o programa Minha Casa Vida está desenhando? Dá mais ou menos uma Campinas por ano, se a gente for pensar. Então, volto. Se nós não pensarmos a discussão do desenvolvimento urbano fora dos cercadinhos partidários,
fora dos governos, a gente não anda para frente. E aí, quer dizer, saindo um pouquinho fora, eu gostaria de citar, só para reflexão, não tem solução nenhuma aqui isso, mas é uma armadilha da nossa democracia. A democracia estruturada, da forma que nós estamos cumprindo demandas e reivindicações corporativas, sejam elas do mercado imobiliário, seja ela de um sindicato, seja ela de um movimento social, corporativo de corporações, a gente está frito. Porque a corporação ela tem que resolver o que ela pediu em 4 anos. Então tem que atender em 4 anos. E a cidade não se atende em 4 anos. Você não pensa uma linha de metrô e faz ali em 4 anos. Você não pensa uma compactação da cidade em 4 anos. Eu estou colocando essas afirmações nesse fórum aqui, um pouco para baixar a ansiedade diante das discussões que a gente tem, porque não resolve em 4 anos. Então, por exemplo, foi apresentado um novo plano diretor. Vamos baixar a ansiedade. O plano diretor ainda não é projeto. O plano diretor são diretrizes. É muito importante nós discutirmos a lei de uso e ocupação do solo e a forma de aprovação de projetos na cidade de São Paulo, porque é isso que vai desenhar a cidade nessas diretrizes corretas que o plano está colocando, mais do que a gente ficar falando, não, que o plano está bom, o plano está ótimo. Talvez a gente em São Paulo nunca tenha tido uma compreensão de diretrizes como tem agora. Está ótimo. Quer dizer, a macro área de estruturação metropolitana, a área consolidada, a proteção ambiental. Está ótimo. So, next. E aí? Como é que vai ser a lei de uso e ocupação do solo? Como vão ser... será que nós vamos conseguir chegar? Eu tenho desenvolvido isso, como arquiteto, eu desenvolvo projetos urbanos há mais de uma década. Desde 1998, sei lá quando. E esse desenvolvimento de projetos nos leva a entender que você precisa ter uma certa escala. Está correto, Carlos? Mas quando está se propondo esse que chamaram aí de arco do futuro ou arco do Tietê, esses são nomes. É importante a macro área de estruturação metropolitana, é importante. Pode dar o nome que quiser aí para a eleição. Isso não, o nome não é importante. É importante que aquela área é de fato um diagnóstico sólido da cidade. E ela tem um tratamento diferente no desenvolvimento urbano. Assim como a área consolidada que foi definida, eu não lembro os nomes direito, também é importante ter um tratamento diferente, assim como a proteção ambiental. Está tudo correto. E agora? Como é que vai ser a lei de uso e ocupação do solo? Como que nós vamos gerar instrumentos, que aí é o fumo do gato, instrumentos de financiamento? Eu quero dar, eu estou procurando falar isso, e na Bienal também, eu convido todos a visitar lá, a gente procura dar instrumentos de análise. A conclusão não é minha. Eu não quero ser o cara que já foi o tempo do arquiteto Demiurgo que falava que tinha que ser assim, que tinha que ser assado. Não. A conclusão vai ser nossa, geral. Se a gente, por exemplo, comparar, o Neto deve saber falar melhor que eu, volume de investimento na cidade de São Paulo. Eu li no jornal, 3 bi, não é? Na realidade, se a gente for pegar o nosso plano de 2002, ele tem valores de 2009, 750 bilhões de reais, com uma capacidade de realização ano de menos de 5% daquilo que foi programado. Então é lógico que fica uma frustração para a população, porque você projeta 75 bilhões de investimento ano e realiza 3. Então, 3.800. Mas a minha pergunta é 200. E hoje, a cidade de São Paulo vai conseguir ter 6 a 7 bilhões ano, se somar Estado e União, vai chegar a 15 bilhões ano no melhor das circunstâncias. Então, vamos falar. Hoje o Carlos deve participar lá do debate de acho que é uma associação que faz discutindo operações urbanas. O volume de recursos na área da operação urbana Porto Maravilha,
que é uma coisa que tem, sei lá, 5 5 milhões de metros quadrados. Pequeno. Só para comparar, o Arco Tietê tinha 22 milhões. São Paulo tem 200, não sei quantos milhões. O volume de recursos dessa operação urbana pega o volume inteiro da cidade de São Paulo. Então não vão ficar contando história da carochinha, porque não vão perder tempo. Tem que procurar formas novas de financiamento. Daí surge a busca de caminhos do Estado participar da mais-valia que ele gera, que é a operação urbana, que é a PPP, que são construções financeiras que viabilizam, somam recursos aos recursos disponíveis. Mas a gente não faz nada. Como o Neto falou, projeta um plano para 700 milhões e faz 5%. Não dá nada. Então, eu já deve estar na minha hora, né? O Neto está colhendo uma caia brava. Pode concluir que você vai voltar a falar. Tá bom. Você vai ser pressionado por todos que estão aí. Tá bom. Não, então, eu só quero concluir com onde está o pulo do gato? Entre o plano, a diretriz, genérico, a nossa ansiedade de fazer uma coisa. Projeto. Projeto é o instrumento mais democrático que você pode ter. Projetos urbanos, em o que eu tenho chamado, eu até arrumei uma sigla, chama-se UTP, Unidade Territorial de Projeto. Porque quando se põe sigla, parece meio americano, então todo mundo acredita. Em unidades controladas de projeto, de territoriais, você tem possibilidade de fazer projetos. Você não faz como o Carlos, você faz um projeto no artigo. É uma coisa enorme, entendeu? Vai dar uma operação urbana de 15 quilômetros, eu botei lá Manhattan, o tamanho de Manhattan, só isso. Não é, mas você tem que localizar. O pulo do gato está em projetos, em o estabelecimento e a viabilização de projetos urbanos. Como que a cidade de São Paulo vai viabilizar esses projetos urbanos de, a partir desses projetos, começar a construir essa cidade que está falada no plano, que é uma cidade muito correta. E isso eu quero dizer, não é ansiedade sobre o plano, eu acho que a gente tem que aprovar, e vamos passar para o próximo capítulo. O próximo capítulo, que é a discussão de código de obras, que é fundamental, que o nosso código de obras ainda é aquele sanitarista, lá de trás, quando tinha 10 escolas de arquitetura e o arquiteto não podia se responsabilizar por nada. Hoje ele pode se responsabilizar e pode ser cobrado por isso. A mudança do Código de Obras, a mudança da Lei de Uso de População do Solo e a mudança do sistema de aprovação na Prefeitura são definidores desses projetos. E é onde a gente pode dar o pulo do gato na cidade de São Paulo. Obrigado, desculpe se alonguei, não a gente vai. Agradecer vocês perceberam, né? Não tem nenhuma ansiedade para aprovar nada no Jardim, vocês perceberam, né? Mas é um pouco disso. Acho que o Zé consegue ilustrar um pouco esse desejo da transformação dos dispositivos legais para, de fato, a gente deixar de aprovar planta e começar a aprovar projeto. Porque, na realidade, a gente tem um problema. Quando saiu da cidade analisada pelo Carlos, a gente foi chegar aos projetos agora analisados pelo Zé, que vai identificar isso. Tem um problema ainda, que é a gente licencia a planta. Vai lá e aprova a planta para dentro do quadrado, e aí ela não dialoga com o quadrado do vizinho, que não dialoga com o conjunto da quadra, que não dialoga com o conjunto das quadras, e no final a gente volta a ter o burgo, a associação dos burgueses, e não o encontro das pessoas que vivem em cidade, portanto, constrói cidadania e são cidadãos. Então, tem um problema ainda a ser enfrentado, e eu vou colocar só uma questão para passar para o Fred, já que agora a gente vai falar com uma outra ponta, a ponta do transporte. Ainda a cidade de São Paulo tem 1/3 de todas as viagens funcionais a pé. Ainda dá para acreditar que isso é verdade? Obrigado, Netinho. Eu sou da época que ele ainda era o Netinho, né? Então, agora pode ser Neto e
Boa noite a todos. Olha, eu não conhecia só de nome o Carlos Leite e o Zé Amédio. Zé Amédio, desculpa. E fiquei muito gratificado do que eu ouvi aqui. Fiquei muito gratificado, para mim já valeu a noite, apesar de eu ter ficado com dúvida de como é que, com tantas críticas e críticas na medula, é possível ter um nível de saudação e de esperança que eles trazem. Mas isso depois eles esclarecem. Mas no conteúdo, eu me identifico muito particularmente com as observações que o Carlos Leite trouxe aqui. Isso me facilita muita coisa nessa colocação aqui. O Pólice Neto iniciou perguntando quem tinha participado do plano diretor. Eu queria dar uma resposta mais detalhada sobre isso aí. No plano diretor vigente, lá de 2002, eu participei como cidadão e representante de entidades. Na revisão, ou na tentativa de revisão de 2006, 2007 e coisa, eu era secretário, então eu participei e entrei de cabeça nesse processo. Quer dizer, não é com assessoria, eu de próprio punho, percorri o caminho inteiro dele, participei de boa parte das discussões internas da prefeitura, na sociedade, fiz posições, debati tudo isso aí. Nesse trabalho mais recente, que o Zé Amênio mencionou, feito agora na gestão Kassab, eu acompanhei, não tive nenhuma atuação mais direta, mas participei de vários debates e era colega do Bucalei no Conselho da Enclave. Então discutimos muito isso, Regina Meia, Marta Goldstein, enfim, discutimos muito esse tema lá. E uma dúvida que eu fiquei é o seguinte: eu tenho um livrinho muito bem elaborado, mas, salvo o melhor juízo, os tais consensos, eles não foram tão aceitos no trabalho que se sucedeu. Então, eu acho que aí nós temos uma dificuldade, tá certo? Eu acho que foi um trabalho, que é um trabalho bem feito, sim, discuti várias coisas, e algumas divergências eu coloquei, mas acho que realmente é um belo trabalho. Mas eu acho que o que foi feito com ele e na sequência, e o que foi colocado no lugar e tudo, também por melhor que seja, eu acho que é este processo que é uma coisa que merece uma reflexão em relação a isso. Então, eu fico com dificuldade de saudar. Eu saúdo o livrinho, mas eu fico com dificuldade de saber o que o livrinho fará, ou que influência ele terá na hemoglobina da cidade. Dentre esse processo que eu mencionei anteriormente, eu participei, e o tempo é curto, não é suficiente para colocar tudo isso, eu tive algumas participações e trouxe aqui os roteiros, vou deixar aqui com o vereador. Eu tive uma participação em 13 de setembro de 2006, portanto há 7 anos atrás, no Conselho Municipal de Política Urbana. Então eu fiz uma exposição do que seria, no plano diretor, a meu juízo, o capítulo relacionado à mobilidade, logística, trânsito e transporte. Então eu vou deixar isso porque o roteiro está sistematizado, e se nós olharmos isso aqui, nós vamos ver que o plano diretor que está aqui colocado, ele é uma pálida, ele nem de longe chega perto do que poderia ser, do que é necessário que seja. Alguns pontos eu vou destacar aqui. Posteriormente, em fevereiro de 2007, houve uma discussão grande no grupo dentro da prefeitura e secretaria, e eu fiz uma nova proposta, que tem muito da anterior, mais detalhado, mas ligada agora com um plano de ação. Eu acho até que o Ponte estava nessa reunião lá no AMB, e eu também trouxe aqui o roteiro que quero deixar. E lá por maio, junho, eu pedi até o pessoal para localizar, eu estive aqui na Comissão de Política Urbana, numa audiência de umas 5, 6 horas, sei lá quanto tempo, era presidente, eu acho, ou pelo menos membro ativa, a vereadora Miretier, e ela que agitou isso aí, e foi uma longa discussão, um público grande, e eu fiz aí de novo uma outra observação, uma outra intervenção, e que foi bastante debatido, sobre esse tema, do que seria ou do que deve ser esse tema